Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Domina. Eu sou o Wallace e nesse vídeo vamos falar sobre contratações do Fluminense, quem vem, quem não vem, quem poderia vir, sei lá, sobre os nossos enfrentamentos na Copa do Brasil e na Sul-Americana, já que foram definidos no dia de ontem quem serão os adversários do Fluminense. Mas antes eu vou convidar você aí que está me assistindo a assistir o canal. Convido você a comentar aí quem você prefere, Bahia ou América de Cali. Comenta também da onde você está me respondendo, de qual cidade, de qual estado daqui do Brasil. E se você for de algum lugar fora do Brasil, comenta aqui também. Adorarei saber de onde você fala e de onde você assiste. Então vamos lá. Primeiramente, se você já deve ter visto aí várias imagens de Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Fluminense, já que ele foi oferecido a algum time brasileiro e tal. Parece que ele foi oferecido ao Palmeiras, parece que não tem nada com o Fluminense. E numa informação aí, parece que ele conversou com o Beckham, que é o dono do time onde o Messi joga. Então é capaz da gente ter Messi e Cristiano Ronaldo jogando juntos o Super Mundial. Agora, para o Fluminense, provavelmente deve vir aí algum outro jogador, né? Nico Lopes não aceitou. Parece que o Fluminense está com uma má fama de pagador. E, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, em relação ao Atlético Paranaense, o Fluminense fez um pagamento do Canóbio, só que depois que o presidente havia falado que o Fluminense não havia pago, as más línguas acabam tendo mais reverberação do que boas línguas. Então pode ser que isso tenha influenciado um pouco o mercado da bola aí pelos outros países. Neymar, será que Neymar vem? Será que daquela palavra do Mário Bittencourt de que seria uma boa, será que ele vem? Será que supostamente esses 4,5 milhões para ele vir, será que isso é real? Será que não é? Se é real e ele vir, você acha que é uma boa? Neymar no Fluminense para jogar o Super Mundial? Primeiramente, a gente teria que ver se a CBF vai adaptar as suas regras a essa ideia da FIFA de contratação apenas para o Super Mundial, já que a CBF ela proíbe, né, você, não vou nem usar somente para isso, mas existe um monte de regras da CBF que acaba tornando meio que impossível, acaba sendo uma proibição de um jogador acabar atuando em vários times em um período, né, de 3 meses. Né? Exatamente a regra eu não sei para poder te informar, mas parece que em 3 meses ali o tempo mínimo de contrato, então o Fluminense não poderia contratar ele apenas por um mês, apenas para jogar o Super Mundial. Isso se o Fluminense passar da primeira fase, senão seriam simplesmente o que? 3 semanas, 2 semanas, né? Talvez aí menos do que 3 semanas. Então, talvez 4,5 milhões para um jogador que às vezes a gente pensa, pô, ele joga muito, mas será que ele já não está no fim da carreira dele? Tem muita gente que diz que sim, que ele está no fim da carreira. Mas se ele jogar a vera, o que ele sabe, se ele fisicamente estiver bem, pô, é um reforço surreal. É um reforço tanto midiático quanto dentro das 4 linhas, é um reforço surreal. E aí é inegável que se ele tiver em plenas condições, o nível do Fluminense sobe muito. E aí o Fluminense ter, por exemplo, um Ganso e um Neymar jogando juntos, e um John Arias fazendo talvez um 4-5-1, 4-2-3-1, com o Ganso no meio, John Arias pela direita, Neymar pela esquerda e o Cano centralizado, putz, é muita criatividade no meio, velho. É muita criatividade no meio. Mas é só esperar para saber o que vai acontecer. Né? Especulações por si só são muito ruins. Falando sobre Copa do Brasil e Sul-Americana, o enfrentamento do Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil é internacional. Contra o Inter, nos últimos 10 jogos, o Fluminense ganhou 4, o Fluminense perdeu 3 e o Fluminense empatou 3 vezes
contra o Inter. Ou seja, a gente tem aí 40%, né, de vitórias em cima deles e eles têm 30% de vitórias em cima da gente nos últimos 10 jogos. E aí, não é algo que a gente pudesse dizer que é impossível da gente passar, mas também não é algo que a gente pode dizer que é 100% de chance. Ou seja, está um par a par, basta a gente ganhar um único jogo, né, que a gente passa. Desde que a diferença de gols, né, se a gente empatar lá e ganhar aqui, ótimo, maravilha, a gente já está dentro, né, empate e uma vitória de qualquer placar aqui está maravilhoso, mas se a gente perder, desde que a gente perca, por exemplo, de 1 e faça 2-0, tá maravilhoso, a gente passa do mesmo jeito. Se a gente for comparar o resultado, apenas o resultado desse último jogo que aconteceu dia 1º de junho, lá no Beira-Rio, o Fluminense jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo o Fluminense cansou e acabou tomando muito ataque. O Fábio acabou tendo uma defesaça, fora os ataques desperdiçados do time do Beira-Rio, do time do Rio Grande do Sul. E se eles acabam acertando, assim como o Ener Valencia perdeu algumas oportunidades 2 anos atrás, o resultado poderia ter sido outro. Assim como o resultado também poderia ter sido outro se o Fluminense tivesse entrado, por exemplo, com o Ganso, se o Fluminense tivesse entrado ali com uma quantidade maior de posse de bola na frente da área deles e executando mais chutes. O que eu acho que seria completamente diferente se o Fluminense estivesse jogando em casa. E aí vai, da sua opinião. Você acha que o Renato faria como se fosse numa Copa do Brasil, jogando lá? Você acha que seria exatamente desse jeito? O Fluminense jogaria exatamente assim na Copa do Brasil? Porque, cara, a Copa do Brasil o futebol é mais competitivo. O Campeonato Brasileiro, o futebol tem que ser mais regular. Né? E aí são 2 estilos de jogo. Será que o Fluminense seria mais competitivo ou o Fluminense é mais regular? Aí é uma questão da gente observar como é que o desempenho do Fluminense. Será que o Fluminense ele consegue jogar melhor ou o Fluminense consegue, apesar das vezes jogar pior, não perder, empatar, entre outras coisas? Se a gente pega, por exemplo, Botafogo e Atlético Mineiro, Fortaleza e teve mais um, não, foram esses 3, em que o Fluminense perdeu e jogando mal, né? Botafogo principalmente. O Atlético Mineiro a gente abriu o placar, mas o Fluminense desperdiçou uma chance muito de sair de lá com a vitória. Agora, indo para a Sul-Americana, olhando aqui, eu vou mostrar para vocês quais são, qual é o chaveamento. A gente tem aqui, ó, embaixo aqui, Bahia, América de Cali contra o Fluminense. Eu, de certa forma, preferiria jogar contra o Bahia, né? Primeiramente porque aqui no América de Cali, o símbolozinho da América de Cali não dá. Aí você pode estar pensando assim, pô, você está se preocupando com isso? Cara, Deus em primeiro lugar sempre. Mas se vier América de Cali, Deus acima de tudo. Ponto. E aí, se o Fluminense, que não pode escolher time, eu preferia jogar contra o Bahia, apesar do Bahia, né, time brasileiro em tese é mais forte. Cara, estilos de jogo, a gente sempre vai achar que por conta desse futebol brasileiro sempre predominar e tal, a gente sempre acha que os times brasileiros sempre vão ser melhores. Mas por conta de diferença de escultura, diferença de estilo de jogo, às vezes o outro estilo acaba se sobrepondo ao nosso. E a gente acaba perdendo. Às vezes o nosso time pode ser muito superior, tecnicamente, mas a gente acaba perdendo. Isso é natural. Futebol é isso. E aí aqui, né, não sei exatamente o que esperar desses jogos aqui, mas a gente pode ter um enfrentamento contra o Grêmio, já que na semifinal, e a gente pode enfrentar outro brasileiro depois lá na final, que é Vasco da Gama ou Atlético Mineiro. Não, a gente poderia enfrentar o Once Caldas de novo, que a gente já enfrentou, seria uma ótima, seria maravilhoso. A gente tem um Bolívar aqui em cima, né, que seria
na altitude, né? Mas se a gente for enfrentar na final, não tem essa de altitude. Santa Cruz de la Sierra, né? Então a gente pode esperar qualquer coisa. E aí é isso. Obrigado a você que assistiu até aqui. Peço de novo encarecidamente, deixe seu comentário, deixe seu like, siga o canal, você que ainda não me segue, e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.